Boa tarde a todos, aliás, boa noite, 18 horas em ponto. Como todo bom educador e professor, começamos no horário, tá certo? Para privilegiar quem já chegou, tá certo? E esperamos que os outros consigam entrar. Muito bem, é com grande satisfação que estou aqui com vocês hoje, nesse dia 24 de abril de 2020, para mais uma vez abordar um assunto que está afetando a todos nós, de forma direta ou indireta. E antes de iniciar a temática, né, que eu vou tentar abordar com vocês e trazer um pouco de discussão e trazer à luz alguns conceitos em relação do papel da tecnologia nessa época nossa de coronavírus, né? Da tecnologia no contexto da educação, a tecnologia educacional, né? E fundamentalmente o que eu quero explorar com vocês está associado a o que é, qual que é o impacto efetivamente da educação nesse momento, dessa educação que o pessoal chama de à distância. Já já nós vamos esclarecer tudo isso. Depois falar de alguns aspectos ligados ao impacto disso nesse momento, durante o processo, a transição e pós. E será que esse shift, essa mudança de paradigma, só vai ter impacto em termos de uso das ferramentas online na educação, ou nós vamos ter que rever todo o nosso processo, né? Então, basicamente é isso. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à BRH Brasil, em nome do seu presidente e da minha querida amiga Leila Nascimento, por la qual estou aqui a convite, né? E vamos então conversar um pouquinho. Bom, quando a gente fala em educação à distância, né, automaticamente, e a maioria de vocês que certamente estão associados à área de recursos humanos, imaginam, normalmente a gente percebe isso, né? Imagina-se algo que de alguma forma é depreciativo. Então, antes de falar sobre o corona e o impacto da tecnologia educacional, inicialmente é importante esclarecer a todos que no nosso país, infelizmente, trilhamos um paradigma de educação à distância que realmente, na maioria dos seus ambientes, carece de elementos associados a o que a gente espera de qualidade. Mas eu também queria fazer uma provocação, principalmente no que diz respeito à educação à distância usada para a formação profissional das pessoas. Quando nós comparamos a educação e a formação básica no nosso país, seja ela presencial, seja ela à distância, ela é deficitária. A diferença do à distância para o presencial é que no à distância você expõe efetivamente todos os conteúdos e expõe o processo de ensino e aprendizagem. Então fica patente o que tem boa ou má qualidade. No presencial, o que acontece é o seguinte: o resultado só se mede depois com a performance do aluno. Agora, o que acontece no processo educacional, no processo de ensino e aprendizagem, fica entre o professor e Deus, que é o único ouvinte criterioso naquele momento. Tá? Mas a gente já passou um pouco dessa fase e todo mundo percebe e sabe que todos nós aqui, inclusive cada um de vocês que está entrando ao vivo aqui para ouvir essa fala, que não tem como mais a gente dissociar a nossa vida desse aparelhinho aqui, né? Que não podemos nem chamar mais de smartphone, né? Porque a única coisa que talvez é menos utilizada nesse aparelho hoje é o fone, né? Pode ser um smart aparelho, um smart device, né? Onde a gente concentra uma boa parte da nossa vida pessoal, uma boa parte da nossa vida profissional, e é interessante, temos restrições, principalmente no uso, no que diz respeito à educação, capacitação, seja essa educação
para educação básica, educação universitária ou educação de pós-graduação, etc., que isso é melhor visto, né? E até para todos nós que vivemos no mundo de hoje, sabemos, né? Numa era onde não existe mais ex-aluno de nada. Nós somos aprendizes eternos daqui para frente. Então é nesse contexto que eu queria efetivamente trazer o primeiro elemento antes de entrar no contexto do coronavírus, né? A internet e as redes sociais fazem com que hoje o que eram ambientes restritos na década de 90 em relação a turmas que se aventuravam naquela época, pioneiros da educação à distância, aqueles que queriam realmente estudar e não tinha jeito, então eles, vamos lá, que a internet vai me ajudar nisso, né? Esses ambientes hoje são o ambiente de todos nós. Ou seja, a internet, ela virou um ciberespaço, uma dimensão, um ciberespaço de comunicação inerente à nossa vida. Não tem como mais você se dissociar disso. E com o advento das redes sociais, o contexto social colaborativo de comunicação, de interação, essa interação, seja ela por compartilhamento, disseminação ou atuação coletiva em torno de informação e conhecimento, é inevitável. Então percebam, aquilo que nós denominamos de educação à distância existe ainda e certamente vai existir para aquela logística remota que depende de elementos físicos. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo um curso pelo correio, eu posso chamar de educação à distância se tudo que eu fizer vai ser uma interação de vai e vem de cartas, inclusive material, o que quer que seja, né? Se eu estou no meio do nada, de forma remota, e chega um monomotor para trazer o material que a gente vai utilizar naquela região para estudo, como acontece há décadas na Austrália, no Outback australiano, tá certo? Aliás, o criador de uma das ferramentas de gestão de aprendizagem mais famosas e mais abrangentes do mundo, que é o Moodle, é um camarada que estudou no Outback australiano com um monomotor trazendo o material dele a cada 3, 4 semanas para ele estudar. Essa educação é a remota. Não tenham dúvida que teremos, se tivermos que dimensionar algo para esse país, vamos ter que utilizar todos os meios possíveis para garantir alcance e acesso. Mas o que eu queria falar para vocês é algo que é inevitável. À medida que eu tenho iluminação via redes de comunicação e aparelhos smart, eu não tenho mais educação à distância. Eu tenho uma educação cujas distâncias são zeradas, tá certo? E eu tenho uma educação que ela é feita com aproximação digital. Então é uma educação feita com aproximação digital ou por aproximação digital no que diz respeito à sua logística. Então percebam, em conjunto com um parceiro meu, o Antônio Pinto, nós cunhamos essa expressão, educação com aproximação digital, e não jogamos fora o símbolo da EAD, né? Então esse é o primeiro elemento. E olha que interessante, infelizmente precisou de um vírus, desgraçado esse vírus, para que a gente pudesse colocar de alguma forma esses elementos para funcionar. Que a hora que a gente pensou que vamos ter que ter isolamento, tal, etc., como é que nós vamos fazer sem a tecnologia? E aí, obviamente, ninguém está preparado, tá certo? Normalmente. Claro que quem já tem esse tipo de estratégia implantado, seja na sua instituição educacional, na sua empresa, tá certo? Através de universidades corporativas que certamente trabalham com esses conceitos de educação via online, seja ela remota, síncrona, o que quer que seja, né? Com trilhas pré-estabelecidas e assim sucessivamente, não sentiram. Às vezes aí, o que aconteceu? Eu simplesmente virei o botão. Só que o mundo não virou o botão. Pouquíssimos lugares viraram o botão. E principalmente no país o que a gente viu é que agora a gente percebe que
Ah, eu vou ter que usar o WhatsApp combinado com o Google Classrooms, com o Zoom. O pessoal descobriu o Zoom, tá certo? O Zoom. Ou seja, a família em casa, as crianças precisam estudar. Pelo amor de Deus, transmite 5 horas de aula de Zoom, que eu tenho certeza que das 8 à 1, das 7 ao meio-dia, eu estou livre. Né? Ou seja, o que está acontecendo? A gente está confrontados com algo que a gente não esperava e que se nós tivéssemos nos antecipado, e não precisava de muito tempo não, uns 3, 4 anos atrás, já iniciado um processo de digitalização do processo para alcance e acesso, a gente poderia estar diferente. Então, o que acontece nesse momento de pandemia com a tecnologia educacional? Ela está sendo descoberta na casa das pessoas, com a família. Tá certo? E independente das experiências que estão acontecendo, umas mais produtivas, outras menos produtivas, nós efetivamente estamos descobrindo que o paradigma da educação mudou. Né? Então, até, por exemplo, em ambientes onde eu estou envolvido com a continuidade das aulas sem interrupção, com o suporte online, o que acontece? O pai percebe a importância que isso tem para o filho. Porque pela primeira vez ele vê que ele não está entregando o aparelhinho para o filho, ou o computador, para se livrar enquanto ele está fazendo joguinho. Ele está vendo, por exemplo, que a criança está lá participando, que ela está se comunicando com seus coleguinhas, e que eu estou criando algo que transcende o uso indiscriminado de check-in, de postar fotos e de comentários kkk. Tá certo? Eu estou permitindo que nesse momento essa tecnologia seja vista como um instrumento educacional para uma cidadania digital que é necessária para a gente sobreviver no mundo que nos cerca hoje. A não ser que tudo mude radicalmente. Né? Mas certamente, nesse sentido, eu acho que esse é o grande trunfo. Nós provocamos isso dentro de casa. Tá certo? Tem pessoas que estão vendo as más experiências, as boas experiências, mas efetivamente o que está acontecendo temos certeza absoluta que o paradigma mudou, e não adianta a gente achar que isso vai acabar com o finalzinho do processo do coronavírus, né, desse isolamento. Ok? Então, o que acontece? A educação à distância está sendo vista, ok? Ela veio, certamente, de alguma forma, ela está provocando, né? Que é bom também, né? E nessa provocação, quem sabe, vai cair a ficha. Né? Então, esse eu acho que é o primeiro elemento que a gente tem que ver. As soluções, elas não vão nascer nesse momento. Tenho certeza absoluta. Os ambientes educacionais, pelo menos no que diz respeito a escolas particulares, principalmente, né, eles perceberam o seguinte: ou eles se viram de alguma forma, ou vai ter corte do fluxo de caixa dele, vai ter corte do processo educacional, como é que ele vai se recuperar. Então, essa primeira onda já foi. Né? De alguma forma, estão se virando. Os gestores educacionais agora, principalmente escolas, tá certo? Vão ter que sentar e ver, junto com as portarias, os decretos e tudo que vai sair do Conselho Nacional de Educação, dos conselhos estaduais, etc. e tal, como que eles vão se dimensionar para o processo de transição e a volta às aulas. Ok? E tenha certeza absoluta, quem não montar estratégias para conseguir utilizar essa tecnologia que foi introduzida a forceps, o processo, de uma forma mais inteligente no pós-pandemia, a gente realmente não vai conseguir recuperar o tempo. Ou seja, eu vou ter que utilizar todo esse arsenal de instrumentos que foram introduzidos de alguma forma top-down, né? Goela abaixo, para pensar em como fazer a transição no que diz respeito a recuperação, reforço, complementação e, quem sabe, se for regulamentado, e espero que seja, apesar da grande resistência que a gente tem nas pessoas que pensam as políticas públicas, em sua maioria em relação à inovação, ok?
por que não recuperação de horas oficiais para que a gente possa fechar os anos letivos de uma forma tranquila. E depois, a vantagem que a gente vê e coisas que particularmente para mim são extremamente, vamos dizer assim, aparentes e transparentes, por um motivo só. Eu estou nesse negócio desde meados da década de 90. Então a projeção que a gente imagina é algo que demora para ser implementado. Mas pensem no seguinte, na área pública, as saídas estão sendo cada um se vire, né? Existem, por exemplo, estados que eles estão usando o WhatsApp, por exemplo, e colando cartazes em farmácias e supermercados com as tarefas para o pai fotografar e levar para casa para o filho, em pleno século XXI. Né? Mesmo no meu estado aqui em São Paulo, que tem uma saída interessante, que são aulas via televisão, coisa que Manaus já adota há muito tempo, né? Por causa da característica de distribuição e de expansão que é o território, aulas via TV, suportadas por um aplicativo. Um aplicativo que nada mais é que uma relação de chat. Ou seja, nós estamos falando do Estado. Por que os pedagogos, os neurocientistas, o psicopedagogo e o pessoal de TI não se unem de forma transversal para que a gente tenha novos modelos pedagógicos aí? E aproveitando, já vou começar a falar dos modelos andragógicos, que é o que interessa mais para quem está em empresa. Mas o pedido aqui foi para a gente falar em relação à educação, que tem impacto em vocês. Tem impacto nos gestores, tá certo? O gestor tem a sua família, mas ele vai muito além. Ele tem que gerenciar tudo isso em todo o seu pessoal que está ao redor dele, tá certo? Tá? Ou seja, todos os funcionários de vocês estão passando por isso. A empresa não pode parar, tem o home office, tem isso, tem aquilo, ou seja, então tem impacto. Na área pública é muito mais difícil. Infelizmente, nós não temos a iniciativa adequada em relação à indução de um processo para um pacto nacional educacional, tá certo? Por quê? Falta de tecnologia não é o problema. Eu tenho rede de comunicação, poderia montar redes de aprendizagem em todos os níveis, né? Inclusive, a tecnologia é um instrumento que quebra barreiras. Todos vocês que têm experiência em fazer videoconferência, lives, reuniões remotas com os seus parceiros em outras localidades ou até em outros países, percebem como a gente quebra aquelas barreiras culturais. A gente está precisando desse tipo de coisa, não só para dar acesso e efetivamente fazer com que todo mundo pudesse, de alguma forma, participar da história do outro, eu teria uma inclusão muito maior por uma integração cultural, que é algo que a gente carece no país. Com certeza, no país continental que somos. Né? E no que diz respeito, já entrando na curva dos 300 metros, né? Na corrida de 400, porque o tema dá para a gente explorar de forma muito extrema, eu vou usar um paralelo aqui que eu aprendi com meu finado e amado pai, tá certo? Nós estamos num momento de jogar a pedra para trás. Meu pai dizia para mim, quando você se encontra numa situação que não serve mais para você, você joga a pedra para trás e siga. Então, todos nós teremos que pegar a pedra, jogar ela para trás e seguir num novo caminho. Não vai ter jeito. E isso não vale só para o processo educacional. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho certeza que a maioria dos que estão aqui são pessoas extremamente bem formadas, bem informadas, etc. Mas a demanda para educação em 2030 do mundo, não, claro que o coronavírus talvez vai mexer nisso em termos de aceleração, mas pré-coronavírus, estima-se pelas Nações Unidas uma população para universitários, demandando universidade, de em torno de 230 milhões. Você pode começar a construir uma universidade por dia que você não faz frente a essa demanda. Né? Segundo ponto, isso não inclui
capacitações de curta duração, capacitações técnicas e educação continuada por toda a vida, né? O inglês fica muito melhor, né? Essa educação permanente, é o lifelong learning, né? Ou seja, aprendizado durante a vida toda. Então percebam, não tem como a gente não cair a ficha. Então se algum de vocês ainda tem aquele paradigma de que a tecnologia é irrelevante, ela só traz complicação, é difícil de usar, os mais velhos não têm capacidade de, né? E aí está uma oportunidade. Eu não estou generalizando, estou colocando ideias que eu acredito e que implementei em todos os modelos pedagógicos que eu fiz, principalmente em processos andragógicos. E isso vai acontecer na escola. Porque, por exemplo, se a gente pegar a escola hoje, qual é o problema dentro de uma sala de aula no que diz respeito a transformar isso num ambiente virtual? Não é o aluno, o problema é o professor. Porque esse camarada é o imigrante digital. O aluno é o nativo digital. Só que é um nativo digital que, se ele não for talhado e não for elaborado, ele vai continuar nativo digital e não um cidadão digital. Tá certo? E por aqui também. Por que o imigrante digital não quer cidadania? Então, na empresa, isso é muito mais fácil de ser equacionado. Porque você tem dois fatores aí. A natividade digital e a sabedoria. Quando eu falo sabedoria, eu estou falando dessas pessoas como eu, que já estão com a cabecinha branca, os experientes, tá certo? Esse pessoal é reativo à inovação e reativo ao uso de tecnologia na sua maioria, não porque eles não querem, é porque eles têm medo do processo. E isso é normal. São poucos os pioneiros de paradigma que correm atrás e se lançam em novos elementos e dizem, é por aqui que vai ser. Então eu tenho uma massa de pessoas que têm formação, experiência, tá certo? Conhece e muito acima disso. Tem sabedoria. E aí chega um recém-formado que sabe pegar tudo no Google aqui e quer entrar na sala do presidente e estabelecer estratégia empresarial para os próximos 50 anos. Ok? E isso, às vezes, é possível, tá certo? Você pode ver a garotada, principalmente os que têm ideia e conseguem levar suas startups para frente, tá certo? E, efetivamente, esse camarada não tem como fazer esse merge. E a oportunidade está onde? Justamente no uso da tecnologia. E essa tecnologia não só para capacitação, mas para resolução dos elementos da vida real da empresa. Então, se eu pensar em estruturas como, por exemplo, comunidades de discussão, comunidades de práticas, comunidades de projetos, que mesclam a sabedoria com essa juventude e usar as tecnologias educacionais e tudo que as redes permitem, eu tenho certeza que eu vou trabalhar em prol a uma produtividade maior da empresa, uma produtividade melhor do indivíduo, porque ele se motiva e passa a ser proativo à medida que o mais novo traz ele para a tecnologia e o mais experiente pega e repassa o conhecimento que ele tem para baixo para aquele que está chegando agora. Independente de você estar girando o seu negócio e criando capital intelectual que pode ser seu. Não esquecendo de um elemento muito importante, que tudo está na internet, certo? Agora, a internet hoje é um aterro sanitário desse tudo. Eu preciso ir lá no aterro e saber o que pensar. Eu vou achar diamante, vou achar ouro, mas tem um monte de porcaria. Então, nessa ambiência também existe a possibilidade de uma curadoria, de uma análise, de algo que possa agregar muito mais valor a hora que eu combino todos esses fatores, né? Então, para vocês que são gestores de recursos humanos, de todos os talentos que vocês têm ao seu redor e que se preocupam com o desenvolvimento, não tem que assumir esse papel só. Vocês têm que induzir isso nas equipes e permitir que essa cultura permeie como um instrumento para que a gente consiga criar essa nova sociedade.
eu tenho bastante experiência, infelizmente pela idade, mas eu tenho notado em todas as minhas viagens, quando eu vou a conferência, seja para palestrar, para debater ou para participar, eu sempre me preocupo em entender o sistema educacional daquele lugar, daquele país, e quais são as políticas públicas que eles colocam para que a gente enfrente essa nova era. E para vocês terem uma ideia, o primeiro país, e era único até uns 3 anos atrás, que se preocupou com uma política pública global para essa cidadania digital, que é um termo que nós cunhamos lá com o meu pessoal em 2008, mais ou menos, e utilizamos isso como estrutura de suporte para tudo que a gente desenvolvia em termos de pedagogia, cursos, etc., é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul montou um plano que está, talvez agora eles vão fechar isso em 2025, começou há mais ou menos 15 anos atrás, onde eles fizeram um plano de garantir que em 2025 toda a população coreana economicamente ativa tivesse condições plenas de conviver no mundo da economia do conhecimento, nesse mundo da economia onde o digital é tudo, tá certo? Então, raríssimo. Tem um país escandinavo, se não me engano foi a Finlândia agora, que também adotou política pública nesse sentido, ok? Então imaginem o trabalho que a gente tem em termos de governo. E para não depender de governo, podemos fazer a nossa parte no ambiente que nos cabe. E tenho certeza absoluta, é de responsabilidade de quem lidera e quem tem a caneta na mão em cada empresa em se preocupar em trazer isso para dentro do processo. Você vai estar contribuindo para o seu negócio, sem dúvida nenhuma, vai ter clima organizacional muito mais equilibrado, tá certo? Porque você não tem como dizer, vou mandar embora os velhos e vou ficar só com os novos, tá certo? Não existe isso. Ainda mais dependendo de áreas onde o conhecimento tácito, aliado à prática em si, com toda a bagagem que você tem acumulada de elementos que foram colocados, introjetados na sua cabeça, não vão funcionar se você trabalhar de forma binária esse conceito. Então é um conceito de visão sistêmica que tem que introjetar todos os ambientes. Eu, como cidadão, vou lutar o tempo todo para que isso se torne política pública. É importantíssimo isso, porque senão as gerações que estão chegando, que, diga-se de passagem, pior do que as anteriores, tá certo? Mais uma vez serão um custo enorme para que a gente transforme uma boa parte desses jovens, que eu chamo de geração KKK, em pessoas que possam atuar de forma cidadã, produtiva, em prol da melhoria da qualidade de vida de cada um deles e, consequente, melhoria da qualidade de vida da população do país, tá certo? E é para isso que serve esse braço da tecnologia associada à educação. Lembrem-se, eu não estou falando de educação digital, eu estou falando de educação, um contínuo que envolve encontros presenciais tácitos de alto valor agregado no que diz respeito à troca, com presencialidade física ou virtual ao vivo, e que vai até o online puro, que é aquele material hard que você não consegue interagir, é só leitura ou assistir vídeo. Então você vai ter que temperar todos os seus modelos pedagógicos entre todo esse campo aí, que vai fazer sentido para aquele público que está selecionado, para os objetivos de aprendizagem que você tenha, tá certo? E que seja sustentável com as tecnologias que você vai utilizar para que isso aconteça, tá certo? Não esquecendo, obviamente, se alguém está pensando em, não, mas medicina não dá para ser assim. Israel tem curso à distância de medicina. Total, claro que não é totalmente, óbvio. E tudo aquilo que precisar de hands-on, eu preciso tocar no peito da pessoa, no braço, preciso ver se o osso está quebrado, preciso olhar dentro do olho. Você pode até ter tecnologias, mas tem coisas que
o que a prática necessitar, você vai poder usar a tecnologia para antecipar simulações, por exemplo, que vai reduzir aspectos ligados à segurança em termos de perigos, tá certo? No caso, por exemplo, de solda, né? Vai melhorar a acuracidade de elementos, a geração já está mais acostumada e na hora que tiver bem treinado num simulador virtual, por exemplo, aí vai para a prática e está tudo certo, ok? Bom, como falaram para mim que eu tinha meia hora, são 18h31. Eu tive muito prazer em falar bastante com vocês. Obrigado a todos que mandaram coraçãozinhos, acenos, sinal de ok. Então a mensagem é: cuidem-se, porque não é brincadeira esse negócio. Lembrem-se que o paradigma educacional não mudou e com a inovação e a criatividade a gente vai longe. Por exemplo, essa máscara aqui, que foi feita com uma garrafa PET para me proteger do coronavírus, tá certo? Isso daqui eu vi num vídeo de um argentino. Acreditem, um argentino teve essa ideia. A única coisa que ele não lembrou, e ele deve estar todo cortado, é de colocar um silver tape aqui no cantinho para não machucar, ok? Gente, foi um super prazer. Até uma próxima. Fiquem com Deus. Cuidem-se, cuidem dos que você amam e não saiam de casa a não ser que seja extrema necessidade. Bom fim de semana a todos. Foi um super prazer.